Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa comigo, né? Professora Isabel. E hoje nós vamos continuar falando sobre as histórias em quadrinhos. Só que hoje nós vamos ver o quê? Quais são os recursos gráficos e visuais que os quadrinistas usam para atrair os leitores nas suas historinhas? Vamos lá então? Então nós temos aqui uma imagem de uma história em quadrinhos que foi publicada numa revista. Era uma revista e aí, de repente, as crianças começaram a pedir algo para elas se entreterem também, né? Então, elas queriam alguma coisa direcionada para elas. E aí, eles inventaram, ou não, né? Criaram essa história em quadrinho que chama O Tico Tico. E aqui a gente observa que ela é bem antiga e que, nessa época, o nosso vocabulário também era diferente. Eu não sei se dá para enxergar, mas tem algumas coisinhas aí, ó, por exemplo, nessa maiorzinha que eu coloquei aqui, que é, na verdade, o segundo quadrinho da imagem maior. Tem lá escrito, ó, mas isso é greve? E esse greve tá com acento. É porque nessa época o vocabulário ainda não havia sido modificado. Então, muitas palavras eram escritas de maneira diferente do que elas são escritas hoje. Então, e outra coisa, vocês podem observar também que o formato dos desenhos também são bem diferentes. A gente pode analisar e ver que trata-se de imagens bem antigas. Então, nós temos lá na data, ó, Rio de Janeiro, quarta-feira, 11 de outubro de 1905, nossa, mais de 100 anos atrás, né? Primeira história em quadrinho para a diversão das crianças. Certo, pessoal? Deu para vocês visualizarem bem como é que eram, né? As formas, né? Os desenhos, o formato das pessoas dos desenhos e também que a escrita era um pouco diferente da escrita de hoje. Então, vamos dar uma recordadinha, porque na aula passada a gente viu, né, na leitura, histórias em quadrinhos. E a gente viu também que é uma história e, por ser uma história, trata-se de um texto narrativo. E como todo texto narrativo, possui todos os elementos básicos. Então, a narrativa, no caso da história em quadrinho, ela apresenta duas formas de linguagem diferentes. A linguagem verbal e a linguagem visual. Então, a verbal é a escrita e a linguagem visual é o quê? As imagens, né? Os traços, as cores, as formas dos desenhos, como que é o arranjo. Então, tudo para que nós possamos entender, compreender o que a história está dizendo. Porque é o seguinte, gente, numa história em quadrinhos, a gente pode ter só as imagens. Elas falam por si só. Porém, nós não vamos ter uma história em quadrinho só com a linguagem verbal, só com a escrita. Porque aí não tem como a gente ter um entendimento das ações que são feitas pelas personagens e que a gente olhando, a gente consegue entender, certo? Então vamos lá. Então vamos ver, os quadrinhos que se sucedem para narrar uma história, então aquela sequência de desenhos, de quadros, elas que são responsáveis pela ação, né, pelas ações que acontecem na história. Geralmente tem formato retangular ou quadrangular, ou seja, os quadrinhos eles podem ser em forma de retângulo ou em forma de quadrado. Eles indicam o espaço entre as várias imagens, então são os quadrinhos que separam a sequência das ações das personagens. Mas nem todos têm o mesmo formato ou emolduram todas as cenas. Isso quer dizer o quê? Geralmente são dessa forma, retangular ou quadrangular, porém, pode ser que algum quadrinista assuma uma outra maneira de fazer os seus quadrinhos. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui uma tira do Otto e do Heitor, que é do quadrinista Tiago Valadão. Observe que a disposição das imagens nesses quadrinhos é diferente das imagens de outros quadrinhos que nós já estamos habituados a ver. Observem lá, nós estamos vendo então os dois personagens, o Otto e o Heitor, eles estão pulando em cima de um colchão, olha lá, pula, né? Tem até os sons ali que nós vamos ver mais para frente, que são as onomatopeias, que são a escrita dos sons, para a gente imaginar que está tendo aquele som naquele momento. Então, ó, tom, tom, eles estão pulando. De repente, o que aconteceu? A cama, né, quebrou, e o que aconteceu com o menininho? Olha lá,
Um foi parar em cima do último quadrinho e o outro caiu para fora do quadrinho. Então, aqui a gente observa que nessa situação, o quadrinista opta por não ficar apenas dentro do espaço do quadrinho. Ele usa o espaço externo também. É uma característica desse autor. E aqui nós temos outros. Já essa tirinha é da Heloísa... da Elo D'Angelo, chama-se Elozinha. Essa personagem aqui, a característica principal dela é que ela está sempre querendo fugir dos quadrinhos. Olha lá. O que você está fazendo aí fora? Aí ela diz, sei lá, achei uma frestinha no quadrinho e saí. Legal, né? No caso, ela estava doida para sair do quadrinho. Então, as frestinhas que ela acha, ela acaba fugindo. E aí, a pessoa que está fora do quadrinho diz o seguinte, cuidado, é perigoso. Ah, perigoso por quê? Olha lá. Só que daí ela cai do quadrinho. Lá no último a gente observa isso, ela está caindo. Aí a pessoa que está fora do quadrinho diz, por isso. Por que é perigoso? Porque ela pode cair. Agora nós vamos ler uma outra tirinha dos personagens Otto e Heitor. Olha lá, ó. Primeiro quadrinho. Otto e Heitor foram criados por Tiago Valadão a partir das memórias de sua infância com o irmão caçula. Como assim? Bem, parece que a gente não é de verdade. Somos personagens criados por alguém que controla tudo que a gente faz. Aí os dois ficam assim, né? Ressabiados, olha lá as imagens. E de repente eles caem na gargalhada, olha lá. E eles riem bastante, com vontade mesmo. E aí eles começam a comentar, olha lá, controla a gente. Que piada! E aí, no último quadrinho, o que a gente observa? Que, na verdade, eles não acreditam que eles são controlados por alguém que os criou. E continuam rindo e ainda falam, ó, essa foi muito boa, né? Uma piada boa. Só que a gente observa, acima do quadrinho lá, que nesse caso é retangular, que tem duas mãos controlando o quê? Os cordéis ali, ou seja, realmente eles são manipulados, mas eles não acreditam nisso não. Aí vamos analisar com mais profundidade essa tirinha. Olha só, por que as personagens riem muito ao saber que não são de verdade e que alguém as controla? Que eu falei lá, elas riem porque elas não acreditam naquilo. E que frase dessa tirinha que pode justificar essa nossa conclusão? Essa nossa resposta. Olha só, elas riem porque não acreditam que são fictícias, né? Que são criadas. A frase que justifica essa resposta é quando eles dizem o quê? Que piada. Ou seja, eles não acreditam, parece piada, por isso eles riem. No último quadrinho, o que significam as mãos que controlam os cordéis? Também expliquei na hora que a gente estava lendo. Eles não acreditam, mas acima deles tem lá duas mãozinhas segurando lá os cordéis e fazendo a movimentação deles. As mãos significam que todo autor controla, voluntária ou não, né, voluntariamente ou não, a existência das personagens inventadas por eles. Ou seja, as ações só acontecem porque o criador faz com que elas aconteçam e não as personagens, certo? No final da história, Otto e Heitor acreditam que não são de verdade? Por que será? Eles não acreditam, né? Porque, não podendo ver quem os manipula, né, quem os controla, continuam a gargalhar. Uma das personagens exclama, referindo-se à suposta piada lida no livro. Essa foi muito boa. Essa piada foi muito boa, por isso eles riem tanto. Eles não acreditam que eles estão sendo manipulados. Então vamos lá. Com relação às personagens, tal qual nas narrativas convencionais, nas narrativas comuns que a gente já conhece, há as principais e as secundárias. Geralmente, as principais agem de maneira a reforçarem traços de personalidade, o que acaba por transformá-las em tipo. Ou seja, a gente já começa a enxergar essa personagem pelas ações que ela está acostumada a praticar. Então, a gente já sabe o que ela é capaz, o que ela faz, qual que é a mania dela. Quer ver um exemplo? Olha lá. Nós temos aqui 3 personagens do Maurício de Souza, a Mônica, a Magali e o Cascão. Quem conhece esse personagem já sabe que eles têm características próprias que nós já reconhecemos só pelas ações
que eles demonstram. A gente sabe, por exemplo, que a Mônica é o quê? Mandona, né? Ela acha que ela é a dona da rua, ela é brava e ela vive batendo nos meninos porque eles a provocam. Então, a característica dela é que ela é muito brava. E a Magali, qual que é a característica dela? Bem magrinha, porém comilona. Ela adora comer e ela come assim, com vontade. Já o Cascão, a característica principal dele é o quê? Não gostar de tomar banho. Ele tem pavor de água. Olha lá na mão dele o que ele está segurando. Um guarda-chuva para se garantir. Caso chova, ele está já prevenido. Então, ele não toma banho. Ele tem até o quê? As manchinhas de sujeira nas bochechas. Também nós temos aqui o gato Garfield, que é do Jim Davis. Ele também tem as características próprias dele que são marcantes. Quais são as características dele? É um gato enfadado, é um gato preguiçoso e também muito comilão. Olha só as imagens, lá o gatinho enfadado, ali ele está no descanso e a barriguinha, ó, sempre empanturrada de comida. E ele vive sempre na boa. Então vamos ver as linguagens dos quadrinhos, né? Os formatos dos balões nos diz muita coisa relacionada a essa linguagem. Eles são o quê? Fontes de informações. Então, se a gente tem hábito de ler quadrinhos, a gente já sabe como que funciona o formato desses quadrinhos. Vamos ver cada um deles? Mas antes eu quero que vocês observem essa tirinha aqui. Ele é muito engraçado. Olha só, nós temos aqui um mocinho que ele está sendo atacado por um jacaré. Mas ele é um mocinho tão, assim, fissurado em rede social que ele sabe que ele vai ser devorado. Mas antes ele quer mostrar a aventura dele. Olha lá, espera um pouquinho, seu jacaré. E aí ele pega o celular e faz uma selfie dele para postar aonde? No Facebook, né? Então ele é tão assim que até em situações muito graves ele precisa mostrar para todo mundo. Então vamos ver os balões. Quais são as linguagens desses balões? Quais são as informações que eles nos fornecem? Então nós temos o balão da fala. Seu contorno, que inclui o rabicho, é feito por linha contínua. É mais comum e contém as falas. Então esses aqui são os balões que a gente já conhece e são direcionados para a fala das personagens. Ele tem um rabichinho e a linha dele é contínua, ou seja, não tem interrupções. Aí nós temos também o balão do pensamento. O balão do pensamento, o rabicho dele é formado por bolinhas. Mostra o que a personagem está pensando. Então, olha só como que ele forma. É um formatinho de nuvem, ó, e tem uma bolinha lá. Então, todas as vezes que a gente vê esse balãozinho na historinha, a gente já sabe que a personagem não está falando, ela está só pensando. Balãozinho do sussurro, né? Aquele falar bem baixinho, o cochicho. O contorno tem linhas pontilhadas e indica que a personagem sussurra ou cochicha para alguém, né? Então, olha lá. Então, não tem linhas contínuas. Ele tem o rabichinho, o formato do balão certinho, porém as linhas são pontilhadas. Esse balãozinho é o balãozinho que está indicando que a personagem está sussurrando, está cochichando. E temos o balão do grito também, né? O contorno dele é tremido, tem um formato de raios, né? E traduz o quê? Irritação, grito, espanto. Olha como que ele é formado. Viram? Tem o rabicho, mas as linhas dele são bem diferentes. Elas são tremidas, são pontudas, né? Dá a impressão de uma explosão, para indicar o quê? Que a personagem está irritado, está nervoso ou está espantado, está falando numa linguagem mais convincente. Balões emendados, 2 balões juntos, mostram que uma mesma personagem pronuncia as falas em uma sequência com pausa. Olha lá, 2 balões. No primeiro balão ela fala, ela dá um tempinho e depois ela continua, sem que alguém a interrompa. Ela apenas dá uma pausa nesses balões aí. Embora menos comum, há histórias em quadrinhos que a fala não está em balão, pois os artistas preferem posicioná-la no quadrinho e indicá-la de modo que o leitor perceba quem a enuncia. Veja um exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos 2 quadrinhos em que não há balões e a gente só consegue observar que a personagem está falando porque tem uma linha ali indicando que aquela escrita, né, aquela fala se refere a ele. Então, olha lá, quadrinho sem computador, ele está fazendo tudo manualmente, está se virando. Quando ele já tem um computador, ó, alô,
É do suporte? Se eu tenho 2 itens no sistema e cadastro mais 1, mais 2, ficam 4, né? Então, ele mostra aqui a dificuldade dele depois que ele tem um computador para trabalhar. É isso, pessoal. Hoje, então, nós vimos a primeira parte dos recursos visuais e gráficos que os quadrinistas utilizam para produzir suas historinhas. Na próxima aula, nós vamos dar sequência e vamos ver mais sobre esse assunto. Então, um beijo a todos e até a próxima aula. Ah, e não esqueçam de fazer as atividades, hein? Tchau!